Oi, tudo bem? Então, chegamos com mais um vídeo de Top 10. E hoje trouxe pra vocês os 10 melhores filmes cristãos. Pra começar, curta este vídeo, compartilhe com a galera, comente aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, o que está esperando, hein? Se inscreva! Então, galera, filmes históricos, filmes cristãos, filme para você que gosta de ver um bom conteúdo cinematográfico, você vai encontrar aqui nessa lista de 10 filmes. Então, vamos começar? E aí, beleza? Episódio diferente, né? Pois é, estamos em um outro dia. Infelizmente, o vídeo anterior que eu fiz não deu certo, mas eu continuo nesse vídeo com o mesmo conteúdo, tá? Eu só tive que fazer algumas alterações por causa dos direitos autorais. Deu probleminha ali, daí eu não pude seguir adiante. E não foi só isso que aconteceu um monte de problema. Mas estamos aqui com mais um vídeo Top 10. Hoje é filmes cristãos, como eu já falei anteriormente. Então vamos começar com a nossa lista. Em 10º lugar, Milagre na Cela 7. Este filme é muito lindo. Ele foi estreado em 2019 e conta a história do Memo, um pastor de ovelhas, que sofre de uma deficiência intelectual. E ele vive com a filha e a avó na costa turca do Mar Egeu. Depois de um acidente, ele é injustamente preso e condenado à morte. Na prisão ele conhece pessoas diferentes, com diversas histórias, mas o milagre em si, para você ver, você vai ter que assistir o filme. Eu não vou dar spoiler aqui. Então, tá disponível na Netflix. 9º lugar, Quarto de Guerra. Foi estreado em 2015. Ele conta a história de um casal, Elizabeth e Tony, que passam por uma crise conjugal que põe em risco o relacionamento dos dois. Aí até que um dia a Elizabeth conhece uma senhora de idade que é bem fervorosa na oração. E essa mulher, essa senhora, ensina a Elizabeth a orar pelo relacionamento dela com o Tony. Aí a Elizabeth arranja um lugar da casa, um cantinho, e constrói ali o seu quarto de oração. Então todo dia ela vai para aquele quarto e ora pelo relacionamento dela. E algo espetacular acontece, uma mudança total assim no relacionamento deles. Então tá disponível na Netflix esse. Vamos para o nosso 8º lugar. Estou lendo aqui para vocês, que eu montei um roteirinho. Fica meio chato assim, né? Eu ficar olhando pro roteiro. Mas fazer o que? É o que temos para hoje. Não queria deixar de fazer esse vídeo, porque assim eu gastei tempo editando e filmando. Mas tudo bem, vamos lá. Em 8º lugar, nós temos Deus Não Está Morto. Foi estreado em 2014. Lembrando que esse é o filme número 1, tá? Até agora tem 3 filmes, mas de todos eles eu acho melhor o 1. Acho que vai perdendo um pouco a qualidade a partir dos anos, sabe? A história é boa, mas podiam ter feito outra coisa, né? Mas, enfim, tudo bem. Estreou em 2014 e mostra a vida de um jovem universitário cristão que, durante uma aula de filosofia na universidade, o seu professor, que é ateu, faz uma dinâmica e praticamente obriga todos os alunos a escreverem em uma folha de caderno de ofício que Deus está morto. Porque essa é uma citação do filósofo Freud. E é o que ele acredita, né? Professor ateu.
Aí até que esse guri, ele não escreve. E ele diz que não vai escrever. Ele diz bem assim, que ele não é obrigado a fazer isso. E aí esse professor, todo arrogante, ele desafia o guri a provar a existência de Deus. Diz, ó, na próxima aula, então, você vai provar a existência de Deus pra mim. E o guri, tá bom. Aceitou o desafio e se preparou. Se preparou muito bem. E é muito legal o discurso dele. Então, sugiro para vocês assistirem esse filme. Ele tá disponível na Netflix. Ah, não. Disponível no YouTube. 7º lugar. Até o Último Homem. Lançado em 2017, ele nos mostra a vida de um médico do exército americano, que devido a uma promessa, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa, durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. Esta história é baseada em fatos reais. Está disponível na Amazon Prime. Tinha na Netflix, mas agora só tem na Amazon. Em 6º lugar, A Cabana. Mas você pode me dizer, A Cabana não é um filme cristão? É sim. Claro que é. Por quê? Porque fala de perdão. Porque fala de amar os seus inimigos. E isso lembra o quê? A Bíblia, exatamente. Mas tem elementos no filme que mostram o espiritismo. E daí? A mensagem mais importante, qual que é? Vamos lá, chega de polêmicas. Foi estreado em 2017. Este filme conta a história de uma linda e feliz família que é devastada com o desaparecimento da filha caçula do casal, que mais tarde a polícia encontra em uma cabana nas montanhas o vestido dela com sangue no chão, que deduz que ela foi assassinada. Porém, eles não encontram um corpo. Aí, depois de anos do acontecimento, o pai da criança tem um passado bem complicado. Complicado por quê? Porque ele sofria com alguns problemas na infância dele. Tá? Não vou dizer que é pra você assistir o filme. E daí um dia ele recebe uma carta misteriosa dizendo pra alguém, dizendo pra se encontrar com ele na cabana no fim de semana. E daí assinado papai. Que papai, pra quem leu o livro ou viu o filme, é o nome que a mulher desse cara chama Deus. Ela chama ele de papai. E daí ele entendeu na hora, né? Aí é muito bom você assistir esse filme porque ele nos traz um ótimo ensinamento, né? De perdão. Como isso é difícil, né? Amar os seus inimigos, porque não é fácil amar pessoas que fazem coisas horríveis. Não é nada fácil. Sinceramente, o primeiro sentimento que vem à vista é o ódio. Ainda mais quando se trata de algo assim como homicídio. E ser a filha dele, né? No caso, uma criança indefesa. E também esse filme nos ensina a deixar o passado para trás. Ele está disponível no YouTube. Uma vez tinha na Netflix, mas eles tiraram.
Netflix tira muito rápido os filmes. Em quinto lugar, Ressurreição. Então, eu vou improvisar um pouco, tá? Porque eu assisti esse filme recentemente. Eu já tinha assistido há um tempo atrás, aí pra relembrar eu assisti de novo. Ele conta a história de um centurião romano que ele é encarregado de procurar o corpo de Jesus. E esse filme retrata o exato momento em que acontece a morte de Jesus e o momento em que esse centurião é encarregado de fazer isso. Ele e o seu assessor Lúcio, o nome dele é Clávius, desse cara. E o nome do assessor dele é Lúcio, inclusive o ator fez o Malfoy no filme do Harry Potter. É bem o tipo dele fazer, né? Ele fez vários papéis de vilão e acho que por causa do filme do Harry Potter ele ficou marcado por isso. Não tem como não ficar, né? Tipo, é muitos anos de saga. Bom, e aí o que acontece? Ele foi encarregado pelo Pilatos. E aí ele vai procurando, ele vai interrogando os seguidores de Jesus. E ele acha que os seguidores são loucos, porque eles falam coisa, não falam coisa com coisa, sabe? São muito filósofos, muito... uma linguagem assim bem diferente. Aí até que um dia ele vê com os próprios olhos o que aconteceu. Inclusive o imperador, o Pilatos, ele diz que se não tiver um corpo, se ele não achar, que ele procure por qualquer outro cadáver bem parecido com o de Jesus, só pra colocar ali no sepulcro, para que as pessoas não fiquem dizendo que ele ressuscitou. Então era uma coisa meio enganosa, sabe? Mas ele vai procurando até que ele descobre a verdade. Aí para você saber, terá que assistir. Ele está disponível na Netflix. E em quarto lugar, O Jovem Messias. Achei bem legal esse filme porque tem uma dinâmica diferente. Ele fala da infância de Jesus. Ele foi estreado em 2016. E assim, ele retrata Jesus como uma criança normal. Mostra ele brincando com uns brinquedinhos. Mas tem alguns momentos em que mostra assim a questão da divindade dele, do fato, ou para outras pessoas, uma característica diferente de criança, sabe? Uma intelectualidade, a gente pode dizer, e uma humanidade assim fora do normal. Humanidade eu digo no sentido de ser solícito, de ser misericordioso, de ter empatia. E daí ele mostra algumas cenas dele assim, curando pequenos animais, sabe? No templo, ensinando os fariseus. Inclusive essa parte está na Bíblia, né? Tem algumas partes que são inventadas, porque não se tem detalhes da infância de Jesus. Mas então, esse filme nos ensina que ele sempre foi Jesus, que desde criança ele já era diferente dos outros. Ele era o justo, o misericordioso, o que ama a todos sem exceção, o que enxerga os invisíveis, o que cura toda e qualquer doença. E acredite ou não, o Messias. Esse é o meu pensamento. Se você quiser assistir o filme Messias, ele está disponível na Netflix. Vamos agora para o nosso terceiro lugar.
Paulo, apóstolo de Cristo. Foi ao ar em 2018. Este filme é maravilhoso, muito bom mesmo, tanto em conceitos técnicos, como em atuação, roteiro, figurino, tudo. Foi maravilhoso. Tudo aqui impressiona. E ele conta a história de Paulo, o apóstolo de Jesus. Então, para contextualizar, vou contar um pouquinho da história de Paulo para vocês. Paulo ele já foi um fariseu que perseguia a igreja cristã. Ele também presenciou a morte do primeiro mártir, Estevão. Porém, depois de uma experiência sobrenatural com Jesus, ele decide se converter ao cristianismo. E aí agora, antes que ele era o que perseguia as pessoas, agora ele é o perseguido. E aí ele percorre várias cidades, abrindo igrejas, espalhando o evangelho da Bíblia. E na sua missão ele é apedrejado, ele é preso, ele é açoitado, ele sofre diversos naufrágios, ele quase é morto. Mas para ele isso não importa, porque o principal ele já descobriu que era salvação, que era que alguém podia aceitar ele sendo tão pecador. Porque assim, antes dele se converter, ele era um homem muito mau, ele perseguia os cristãos, ele entrava nas casas, arrastava mulher e criança para fora, colocava todos em prisão. Com certeza ele já matou pessoas, porque ele era encarregado de Roma para fazer isso. Naquela época havia muita perseguição aos cristãos, porque o governo de Roma acreditava que os cristãos eles poderiam tomar o poder, e que Jesus, como líder, tinha um pensamento assim, de tomar o poder, só que isso era coisa deles. E, na verdade, fomentada pelos fariseus, porque os fariseus achavam a pregação de Jesus uma blasfêmia. Então, os fariseus jogaram contra os cristãos, depois que Jesus morreu e ascendeu aos céus. Então, este é o contexto, mas o filme apresenta já o Paulo em fase de idoso, numa prisão de Roma, e lá ele é sentenciado à morte por decapitação. E ele foi assim injustamente acusado por Nero por queimar metade de Roma, o que realmente não foi verdade. O que é verdade é que ele foi sentenciado por causa da fé dele em Jesus. Então, nesse contexto histórico, assim, onde havia muita morte, muita perseguição, cristãos eram colocados em praças públicas para serem queimados, serviam de luminária para a cidade de Roma. Mulheres e crianças eram atirados aos leões para serem comidos, despedaçados. Enfim, existia muito tipo de covardia nessa época. Então, esse filme ele mostra as últimas horas de Paulo, mostra os momentos que ele escreve as cartas. Para quem leu a Bíblia, as cartas de Paulo tá lá na Bíblia, no Novo Testamento. E também retratam um milagre que aconteceu durante a prisão de Paulo. Também, você assistindo o filme, você vai ver ali o apóstolo Lucas. Lucas, ele era médico e um dos discípulos de Jesus que andou com Jesus. E o ator que fez o Lucas fez Jesus Cristo em A Paixão de Cristo. E eu acho ele um ator muito bom. Então, acredito que você vai gostar. Ele está disponível no YouTube. Eu achei a imagem do filme boa para YouTube. Agora vamos para o nosso segundo lugar. Maria Madalena. Estreado em 2018, este filme foi uma obra-prima impecável, com as atuações maravilhosas de Rooney Mara e Joaquim Phoenix. O melhor aqui
O Joaquim Fênix foi o melhor Jesus que eu já vi. Sério mesmo. Então aqui os atributos, o máximo desse filme, além de todos os atributos técnicos de filmagem, fotografia e possivelmente tem outros detalhes que eu deixei passar batido. Enfim, o máximo foi que aqui temos a imagem de uma mulher empoderada, Maria Madalena, que foi ao contrário de todas que viviam em seu tempo. Maria Madalena vivia num vilarejo chamado Magdala, daí o seu sobrenome, que muitos chamavam ela Maria de Magdala ou Maria Madalena. O objetivo desse filme é mostrar uma mulher que foi revolucionária em seu tempo. Sim, aqui mostra justamente a história dela. Ela foi a primeira discípula mulher a seguir Jesus. Então havia muitos homens seguindo Jesus e ela foi a primeira mulher a fazer isso. Dá para entender porque chamavam ela de prostituta, né? Porque uma mulher que andava só com homens, e naquela época era super mal vista. Mas graças à atitude de Maria Madalena, outras mulheres foram encorajadas a seguirem Jesus. Você vai ver no filme mulheres sendo batizadas. Então, isso foi muito importante para o ministério de Jesus. Inclusive tem uma parte no filme que é muito interessante, é muito bonita, que o irmão da Maria Madalena diz que ela está endemoniada, ele chama Jesus, e aí Jesus chega, é spoiler, e aí Jesus chega e diz: aqui não tem demônio nenhum. Então é muito legal esse filme. Nossa, eu admiro muito a Maria Madalena. Então, por favor, assistam Joaquim Fênix para quem conhece, quem viu Coringa, sabe o que eu tô falando. E ele, assim, eu vi outros filmes com ele. Ele é um camaleão. Ele se transforma em outra pessoa incrível, sabe? Ele não é aquele ator que fica com a mesma atuação em todo o filme, ele se transforma totalmente. A aparência e a parte de atuação também. Muito bom. Vocês vão amar esse filme. Assistam mesmo. Só que eu não achei na Netflix. Então vocês vão ter que alugar ou baixar esse filme. Mas vale a pena. Eu aluguei na locadora, inclusive. Olha, ainda temos uma locadora. Então, em primeiro lugar, A Paixão de Cristo. Não tem como deixar esse filme senão em primeiro lugar. Todo mundo já está cansado desse filme, né? Certo? Errado! Ninguém está cansado desse filme, porque ele é um clássico. É um clássico de filmes cristãos. Eu sei que a maioria já conhece esse filme, mas como eu fiz aqui o meu top 10, ele merece o primeiro lugar. De todos os filmes cristãos que eu já vi, esse merece o primeiro lugar. E nele, assim, a gente vê o sofrimento de Jesus. Que esse filme retrata o exato momento da crucificação, mostra Jesus no caminho de Gólgota, mostra Jesus no Getsêmani, mostra ele sendo julgado, ele sendo açoitado, ele sendo cuspido na cara, levando tapa, sabe, sendo zombado dos fariseus. Os fariseus diziam: que blasfêmia! E daí rasgavam as roupas assim. Nossa, mostra tudo que Jesus passou, e os discípulos, sabe, correndo apavorado que nem frango. O Pedro negando ele 3 vezes, Judas, né, traindo, porque quem foi traído sabe que traição é uma coisa terrível, levar uma punhalada nas costas por alguém que tu considera amigo. Então Jesus sofreu tudo isso e a gente vê isso aqui. Você vê cenas explícitas dele sendo açoitado. Eu nem vou entrar em detalhes, mas é assim, é terrível. O corpo dele fica todo vermelho, é como se a pele dele fosse vermelha, mas é tudo de machucado, de sangue, sabe? É um filme maravilhoso, é um filme muito bom. Olha, vale a pena você assistir, que
E aqui tem uma parte que eu falo, acho interessante essa parte. Depois de tanta procura por um julgamento a Jesus, os fariseus e todos os judeus que o seguiam ao som de "Crucifica-o!", Jesus foi entregue à morte, sendo ele inocente, e morreu por conta de pessoas perversas que não queriam que sua mensagem de liberdade e justiça continuasse a ser propagada. Após a sua morte, os fariseus procuraram Pilatos para exigir que os guardas fossem postos à sepultura de Jesus, pois havia uma profecia de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. De fato, os guardas estavam lá, mas algo aconteceu e o corpo de Jesus sumiu. Para os cristãos, ele ressuscitou. Para muitos, o mistério persiste. Mas uma coisa é certa: a sepultura dele, até hoje, está